Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos fazer a correção aí do PET volume 2, é o Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio. Esse corresponde à semana número 2, que tem como eixo temático números, contagens e análise de dados, conteúdos relacionados, conceito de permutação, arranjos, combinações e resolução de problemas envolvendo combinações ou permutações sem repetição. Então vamos lá, né? Aqui ele traz um lembrete pra gente, né? Quando não importa a ordem dos elementos, é uma combinação. Quando a ordem dos elementos importa, é um arranjo. Então, reescrever como segue. Formar todas as possíveis combinações de dois elementos, escolhido dentro dos elementos do conjunto 1, 3, 5, 7, 9. Todas as combinações, ou seja, a ordem não importa. Então essas foram as combinações que o livro trouxe. Ele combinou 1 e 3, 1 e 5, 1 e 7, 1 e 9. Usou todos com o número 1. Depois ele pegou 3 e 5, 3 e 7, 3 e 9. Usou todos com 3. Depois 5, 7, 5 e 9. E para finalizar 7 e 9. Depois no 2 ele pede para formar os arranjos com os algarismos 1, 3, 5 e 7 tomados 3 a 3. Então nesse caso do arranjo, a ordem importa. Então essas foram as combinações que ele criou, né? Os arranjos no caso onde as combinações são importantes. Então, por exemplo, 135 e 153 são coisas diferentes porque a ordem importa. É como se fosse 135 e 153, são coisas diferentes. Logo, a posição de cada algarismo aqui dentro importa pra gente, tá? Então esses foram os dois exemplos que o PET trouxe pra gente. Vamos agora começar de fato a resolução. Questão 3. Analisar as situações abaixo e corresponder de acordo com o tipo de problema apresentado. Lembrando que combinação, a ordem não importa, e o arranjo, a ordem importa. Bom, formar filas com 5 pessoas. Bom, você vai formar uma fila com 5 pessoas. A ordem das pessoas importa? Se você é primeiro ou se você é o segundo, é a mesma coisa? Não, né? Primeiro e segundo lugar são coisas bem diferentes. Então a ordem numa fila importa. Então isso é um arranjo. Beleza? Bom, formar pares escolhidos entre 10 pessoas, né? Formar pares escolhidos entre 10 pessoas. Então a gente vai montar um par. Eu escolho a pessoa A e a pessoa B. Eu formei um par. Se por um acaso eu escolher a pessoa B e a pessoa A, vai ser um par diferente? Não, né? Então nesse caso a ordem não importa. Se eu escolher A e B ou B e A, é a mesma coisa, é o mesmo par. Então nós temos uma combinação. Beleza? C. Formar números de 3 algarismos distintos escolhido dentre 4. Bom, se eu formar 123, 321, são coisas diferentes? São, né? Porque são números. Então nesse caso, em formar números com 3 algarismos, a ordem importa. Se o 1 vem na frente, é 100 e alguma coisa. Se o 2 vem na frente, é 200 e alguma coisa. Então se a ordem importa, é um arranjo. E por último, formar equipes de 3 pessoas escolhida entre 4. Bom, eu quero formar uma equipe com 3 pessoas. Se eu pegar a pessoa A, B e C, ou C, B e A, eu vou ter uma equipe diferente? Não, né? Eu vou ter a mesma equipe. Então ABC, CBA é a mesma coisa. Então é uma combinação. A ordem ali dos 3 elementos não importa. O importante é escolher os 3. Então pegar a pessoa ABC, CBA é a mesma equipe. Então a ordem não importa. Questão 4. Formar as combinações das letras A, B, C, D tomadas 2 a 2. Bom, combinações, a ordem não importa. Então olha só. Vou começar a montar as combinações com A. Então vou pegar AB, AC, AD. Montei todas com A. Agora é a vez de montar com B. Eu poderia começar com BA. Só que BA e AB é a mesma coisa, né? Porque a ordem não importa. Então eu vou tirar o BA, vou pegar só BC e BD. Agora é a vez de pegar com C. Eu poderia muito bem começar com CA. Só que é a mesma coisa que AC, então eu vou tirar. Depois eu teria o quê? CB, que é a mesma coisa que BC, então eu vou tirar. E por último eu teria então CD. Agora, se eu pegar as combinações com D, todas vão ser repetidas, né? DA é a mesma coisa que AD, DB é a mesma coisa que BD, e DC é a mesma coisa que CD, então eu vou simplesmente retirar. Tá? Então, combinações, a ordem não importa, o que for repetido a gente vai subtrair, a gente vai retirar.
5. Formar os arranjos das letras A, B, C, D, tomadas duas a duas. Bom, arranjos, a ordem importa. É basicamente o que nós fizemos aqui, só que aquelas combinações que nós apagamos, nós não vamos apagar mais. Então vai ficar AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB e DC. Então no arranjo a ordem importa. AB e BA são coisas diferentes. Na combinação seria a mesma coisa. Questão 6. Formar as combinações dos algarismos 2, 4, 6 e 8 tomados 3 a 3. Bom, lembrando que são combinações. Vou usar a mesma ideia, porque a ordem não importa. Vou combinar primeiro 2. Então, 2, 4, 6, 2, 4, 8, 2, 6, 8. Usei o 2 em todas as combinações possíveis. 2, 4, 6, 2, 4, 8, 2, 6, 8. Agora é a vez de usar o 4. Só que eu não vou mais usar o 2. Então só tenho 4, 6, 8 e acabou. Agora a 7. Formar os arranjos dos algarismos 2, 4, 6 e 8 tomados 3 a 3. Então o que eu vou fazer agora? A ordem ela passa a importar. Então olha só, eu vou pegar o 246, que eu fiz aqui na questão 6, e vou ficar trocando os números de lugar. Então eu vou ter 246, 264, 426, 462, 624, 642. Né? Aqui eu tenho ordens diferentes porque a posição dos algarismos importa. Depois eu pego o 248 e vou fazer a mesma coisa. 284, 428, 482, 824 e 842. E assim por diante. Vou fazer a mesma coisa para o 268 e para o 468. Tá? Então, se for uma combinação, eu tenho apenas 4 respostas. Se for um arranjo, eu já vou ter um total de 24 respostas, porque a ordem importa, né? 246 e 264 são coisas diferentes, considerando que é um arranjo. Já para combinação seria a mesma coisa. Questão 8. Zoe, Otto, Eva, Bia e Edu fizeram um trabalho em grupo. Somente 2 deles terão que fazer a apresentação para a turma. Escreva todas as possibilidades de escolha dos 2 que farão a apresentação do trabalho. Bom, vamos lá. Vamos começar com o Zoe. Então o Zoe poderia apresentar o trabalho com o Otto, ou com Eva, ou com Bia, ou com Edu. Então o Zoe ele pode apresentar o trabalho com um desses 4. Beleza? Agora é a vez do Otto. Só que se eu pegar Otto e Zoe, é a mesma coisa, né? É a mesma dupla. É a mesma coisa. Então eu vou retirar. Então eu vou ficar apenas com Otto e Eva, Otto e Bia e Otto e Edu. Então é aquela ideia, né? Eu monto todos com Zoe e na hora que eu for montar o com Otto, eu esqueço o Zoe. Agora é a Eva. A Eva pode apresentar o trabalho com quem? Com Bia e com Edu. Porque a Eva já apresentou com Zoe e aqui também já apresenta com o Otto. Agora, se eu fosse usar desde o início a interpretação, eu ia pensar o seguinte: a Eva pode apresentar com o Zoe, só que aqui já tem. A Eva pode apresentar com o Otto, só que aqui já tem. Então ela pode apresentar com Bia e com Edu. E por último, a Bia só apresenta com o Edu, porque a Bia já apareceu nos outros. Porque a ordem dessas 2 pessoas na dupla não importa. Zoe e Otto, Otto e Zoe é a mesma coisa. Se é a mesma coisa, nós temos uma combinação. Por que eu tenho uma combinação? Porque escolher Bia e Edu, ou Edu e Bia, é a mesma coisa, porque a ordem ali dentro da dupla não importa. Tá? A B e BA é a mesma coisa. Beleza, gente? Muito rápido aí. Questão 9. Né? Uma questão do Enem de 2019. Ou melhor, 2009. 12 times se inscreveram para um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria no seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura pode ser calculada através de... Vamos lá então, como que a gente calcula essas 2 situações? Primeiro, a gente vai sortear 4 times para compor o grupo A. No grupo A, se tiver o time A, B, C, D, beleza. Mas se tiver o grupo D, C, B, A, é a mesma coisa. A, B, C, D, D, C, B, A, é a mesma coisa, a ordem não importa. Os 4
no caso o A, B, C e D, estão no mesmo grupo, independente da ordem que eles aparecem. Tá? Então, nesse caso, para escolher 4 times para compor o grupo A, eu vou ter uma combinação. Então, primeiro eu tenho que fazer uma combinação. Tenho 12 times, tenho que escolher 4. E a ordem tanto faz. Tá? Eu tenho que pegar 4 e colocar dentro do grupo. Se eu pegar A, B, C e D, C, B e A, é a mesma coisa. Beleza? Em seguida, nós vamos sortear 2 times para realizar o jogo de abertura. Então, eu vou escolher, por exemplo, A e B, B e A. São coisas diferentes? Não sei. Vamos ver qual é o contexto? O contexto seria o seguinte. O primeiro joga no próprio campo e o segundo é o time visitante. Então, se eu pegar A e B e A, são coisas diferentes. Porque quando eu falo A e B, o jogo vai ser aonde? Vai ser no campo do A. Se eu pegar B e A, o jogo vai ser aonde? Vai ser no campo do B. Então, A e B e A são coisas diferentes, porque o primeiro time é onde será realizado o jogo, né? No campo dele que vai ser realizado o jogo. Então, nesse caso, é um arranjo, porque a ordem importa. A e B A são coisas diferentes. A e B, o jogo é no campo do A. B e A, o jogo é no campo do B. Então, A e B são coisas diferentes, então nós temos um arranjo. Olhando para as alternativas, não tem essa combinação, ou seja, as alternativas estão erradas. Tá? Então, nós vamos ficar aí com a combinação e arranjo. Poderia colocar aí uma letra F. Tá? Depois, se vocês tiverem curiosidade para saber qual delas está errada, vai lá no Google e coloca aí, Enem 2009, digita aí o enunciado que vai aparecer. Mas uma das 5 alternativas está errada. Para finalizar aqui a correção, questão 10, são dados 4 pontos, A, B, C e D, dentre os quais não há 3 colineares, conforme a figura ao lado. Então tá aí a figura. Quais os triângulos podemos formar com vértices em 3 desses pontos? Bom, quais triângulos eu posso formar? Vamos pensar com A primeiro. Então eu poderia formar o triângulo ABC. Está aqui, ABC. Mas poderia ser o quê? ABD. Então tá aí, ABD. Ou ainda ACD. Eu formei todos os triângulos possíveis com o vértice A. Se eu trocar a ordem, BAC vai ser o mesmo triângulo, certo? Ó, ABC ou BCA é o mesmo triângulo. Então é uma combinação. O outro triângulo só pode ser o BCD. Acabou. Então nós temos 4 triângulos, isso no item A. Agora o item B pergunta: cada triângulo corresponde a um arranjo ou uma combinação dos 4 pontos tomados 3 a 3? No caso é uma combinação, porque eu criar o triângulo ABC é igual eu criar o triângulo BCA. É o mesmo triângulo ABC ou BCA. Então a ordem não importa, de fato é uma combinação. Beleza? Então assim a gente encerra a correção do PET do segundo ano, semana número 2. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aí no comentário. Assim que possível eu vou procurar ajudar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E até a semana que vem com a correção da semana número 3. Grande abraço!